sou Karina Sampel, da equipe do programa Magro para Sempre. Pegue caneta e papel para anotar e desligue tudo que possa atrapalhar a sua concentração, tais como TV, outras páginas de internet ou redes sociais. Nós chegamos ao grande dia, o dia em que você vai conhecer a solução para acabar definitivamente com a sua luta contra o excesso de peso. Este será o fim de todo o sofrimento que o excesso de peso lhe provocou até a data de hoje. Passaram-se apenas 3 dias desde que você começou o programa Magro para Sempre. Você já deve ter notado melhoras no seu bem-estar e algum resultado em peso e medidas. Recorde-se que estamos construindo uma casa de tijolo, ou seja, um corpo feito de músculos, o nosso motor de combustão. Começamos pelo alicerce no primeiro dia, depois os pilares e logo as paredes, e hoje o telhado. Fica faltando o acabamento da casa para que você possa habitar nela. O acabamento é o que você vai conhecer no final. O telhado é a parte da casa que protege, que resguarda a nossa casa, e ele é feito normalmente de telhas e madeira. Telhas sem madeira não se sustentam, e madeiras sem telhas não protegem a nossa casa das ações do tempo. Da mesma forma, temos o coaching e suplementos dentro do programa Magro para Sempre. Coaching sem suplementos não funciona, assim como suplementos sem coaching também não funcionará. E por que suplementos? Por que colocamos suplementos no nosso programa Magro para Sempre? No seu livro Prato Sujo, Como a Indústria Manipula os Alimentos para Viciar Você, a jornalista e pesquisadora Márcia Keduc aponta alguns fatores que influenciam drasticamente o que nós comemos e como comemos nos últimos anos. Vamos ver os 3 mais significativos. Fator 1. As nossas escolhas. A nossa lista de compras, escreve a autora, se comparada à de nossos avós, teve um aumento de 400% de refrigerante e biscoitos, 82% de refeições prontas e 300% de embutidos. Com o paladar acostumado ao açúcar, sal, farinha e gordura, mais de 90% dos brasileiros não atingem a recomendação mínima para o consumo de frutas, verduras e legumes, que é de 5 porções por dia. E qual é o problema aqui? São alimentos nutricionalmente muito pobres. E sabe por que esses pós-refinados não estragam? Porque eles praticamente não têm nutrientes. E as bactérias e os insetos não se interessam pelo que não tem nutrientes. O problema começa muito cedo, segundo a jornalista. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo mostrou que 31% dos recém-nascidos com menos de 3 meses de vida já tinham experimentado o açúcar. Até o 6º mês, 12% tomavam refrigerante. Aos 9 meses, 20% e 56,5% dos bebês com menos de 1 ano tomam frequentemente essa bebida açucarada. Não é para admirar que a obesidade infantil cresceu 550% no Brasil entre 1974 e 2009, e 6 a 8% dessas crianças já estão hipertensas. Fator 2. A nossa genética. O nosso cérebro sabe que legumes são mais saudáveis, mas ele se prostitui por qualquer porção de gordura e açúcar que apareça na frente. Ele aprendeu a identificar pelo cheiro e pelo gosto os alimentos mais energéticos, para nos livrar da extinção em tempos passados. 1 grama de gordura tem 9 calorias, 1 grama de proteína pura, 4, e 1 grama de quiabo, 0,04. Não tem como competir entre um cheeseburger e uma salada de quiabo. Fator 3. Falta de alternativas. A industrialização de alimentos provocou um fenômeno interessante. Alimentos altamente refinados começaram a ser produzidos em massa a partir de 1870 e são mais baratos do que os próprios alimentos de onde eles vieram. Ou seja, por exemplo, a farinha refinada, presente em quase todos os alimentos que consumimos, é mais barata que a integral e muito mais lucrativa para quem a refina por ser produzida em larga escala. E por que refinamos então? Por que não a consumimos no seu estágio mais natural? Eis a resposta. Farinha, açúcar, sal refinados e gordura atuam no nosso cérebro de forma semelhante às drogas. A ideia é você querer consumir cada vez mais desses alimentos. Eles nos jogam no céu como uma descarga de energia, um efeito eletrificante, para minutos depois nos fazerem despencar e pedir mais desses alimentos. É a globalização do paladar. Mesmo num país tão rico como o nosso, em quantidade e variedade de alimentos mais próximos do seu estado natural,
Não conseguimos resistir aos apelos da indústria junk food, ou comida lixo. Os grandes nomes no campo da ciência, a nível mundial, recomendam o uso de suplementos como a saída para os desafios que nós temos hoje. Só para citar alguns exemplos, tem o Dr. David Hilbert, Dr. Mark Hyman, Dr. Ray Strand, entre muitos outros. Na prática e de uma forma simples, suplementos são o que a ciência pode produzir de melhor para garantir que nós não vamos ter carências nutricionais. Qualquer dieta que tenha carências nutricionais vai fracassar, e isso é um fato. Os suplementos que você está usando fornecem ao corpo todos os nutrientes que ele precisa e não tem na alimentação tradicional. Assim, evitam as carências nutricionais e, consequentemente, a ansiedade, que é o inimigo número 1 dos regimes. Os suplementos da fabricante Herbalife são alimentos completos, com todos os nutrientes que o nosso corpo precisa para uma refeição saudável, com a grande vantagem de possuir poucas calorias, cerca de 220 calorias por porção. Eles têm proteínas completas da mais alta qualidade, fazendo com que você reconstrua a sua massa muscular e recupere o seu motor de combustão. Por esse motivo, eles são as escolhas de grandes atletas de renome mundial, como Cristiano Ronaldo, vencedor pela segunda vez da Bola de Ouro da FIFA. Por que o coaching? Recorde-se que falamos no início que coaching significa treinador. É um profissional qualificado que utiliza metodologia, técnicas e ferramentas do coaching para o benefício de uma empresa ou de um indivíduo, quer na sua área pessoal ou profissional. E esse método é pago e são sessões estruturadas para ajudar a guiar os clientes. No Brasil, algumas sessões chegam a custar R$ 1.500 cada uma e você terá 2 sessões por semana nos primeiros 30 dias do programa e depois uma por semana em horários pré-agendados. Você terá um site de apoio avançado e vai pesar e medir toda segunda e sexta ao se levantar. Considere os benefícios de ter um coach de emagrecimento. O benefício 1. As chances de terminar o regime aumentam muito. 97% das pessoas que fazem um regime sem apoio de um coach desistem no primeiro mês e ganham peso de volta. O benefício 2 é que as chances de ter resultados aumentam em 88%, segundo estudos feitos em executivos nos Estados Unidos. O benefício 3 é que você economiza muito dinheiro, um dinheiro gasto em aparelhos de ginástica, cursos, reuniões e etc. O benefício 4 é que você poupa muita energia mental. É como se fosse o seu GPS, que além de orientar no seu caminho até o seu objetivo final, ele fornece o que chamamos pontos de apoio, que no nosso exemplo seria, por exemplo, lhe avisar onde você tem radares, se você está acima da velocidade permitida. O benefício 5 é a personalização. O seu coaching vai personalizar uma rotina para você, ou seja, ele vai lhe falar o que comer. E essa rotina será adaptada às mais diversas situações que você poderá ter, como por exemplo, sua rotina de trabalho, finais de semana em família, festas de aniversário, casamentos e etc. Ninguém irá notar que você está num programa de emagrecimento. Seu coach trabalhará com você como se estivesse do seu lado, orientando o que comer, quanto e quando comer, para que você use as ferramentas corretas e chegue ao seu objetivo de emagrecimento para sempre. Será que você poderia usar os suplementos sem o coaching e ter os mesmos resultados? A resposta é não. Imagine o melhor atleta de qualquer modalidade se ele não tiver um coach, um treinador, direcionando o seu trabalho. A chance de fracassar é enorme. Por isso, grandes nomes do esporte, muito talentosos, diferenciados, sempre têm um treinador. Quando estamos participando de um jogo, fica difícil saber se nós estamos no caminho certo, se a estratégia está correta e qual é o próximo passo, pois estamos envolvidos no processo. O papel do coaching é justamente esse. Como ele está de fora, ele consegue analisar o todo e direcionar em precisão quem ele está treinando. Você ficará dependente do coaching após o término do programa? Não. Nós temos milhares de pessoas que já terminaram o programa e pessoas que recebem elogios dos seus amigos que vão ficar maravilhados com a sua nova aparência. Veja alguns resultados. Olá, Lilian, tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Lilian, me fale sobre o programa de redução e manutenção de peso. Me fale sobre o seu resultado.
Cláudio, no primeiro mês eu eliminei 6 quilos. No total de 3 meses eu eliminei 14 quilos e já venho mantendo há 9 anos. 9 anos? 9 E anos. me fale o que você sentia antes de iniciar o programa. Olha, Cláudio, eu tinha muito mal-estar, eu não tinha disposição para nada e minha autoestima estava muito baixa. Entendi. E dentro do programa, o que você mais gostou? O que mais me chamou a atenção foi a mudança de hábito. O primeiro hábito, sair da mesa com o estômago leve. Eu comia demais. O meu prato tinha muito carboidrato. E eu comia demais carboidrato e não tinha bons hábitos. E eu tinha muito cansaço logo após o almoço. Então, eu tinha muita baixa energia. Entendi. Olá, Sálua, tudo bem? Tô ótima, Cláudia, e você? Tudo ótimo. Sálua, fala um pouco para mim sobre o programa de controle de peso e emagrecimento. Me fala do seu resultado. Ótimo. Eu, em 3 meses, Cláudia, eliminei 12 quilos, 17 centímetros de gordura localizada na região da barriga, mas o que é melhor, eu mantenho o meu peso já há 7 anos. 7 anos? E me fala o que você sentia antes de iniciar o programa. Quando eu conheci esse programa dos suplementos, eu era empresária, tinha 4 lojas de perfumes, sou mãe, tenho 3 filhas, então eu mal tinha tempo de administrar tudo isso. Tanto é que eu fui ao médico, fui diagnosticada com estresse nutricional, estresse psicológico, do índice muito alto, tomei vários medicamentos e meu corpo não reagia. Conheci o programa de suplementos e meu corpo reagiu como um todo. Entendi. E dentro do programa, o que você mais gostou? Ah, com certeza a linha de suplementos do programa. Olá, César, tudo bem? Tudo bem. César, me fale um pouco sobre a sua experiência com o programa de redução e manutenção de peso. Qual foi o seu resultado? Bom, Cláudio, eu era uma pessoa muito estressado, cansado, mal-humorado. Eu tenho 1,68 m, eu pesava 103 kg, usava calça número 54. Em apenas 6 meses, eu fui para o manequim 44 e eu mantenho há mais de 6 anos menos 30 quilos. Nossa, e como você se sentia no início do seu programa? Cláudio, eu sempre tive problema controlar o peso. Desde os 8 anos de idade eu fui ganhando peso e eu via meus amigos tirando sarro de mim. E quando eu cheguei aos 14, 15 anos, todo mundo arranjava namorada e eu não tinha. E aí ficava muito chateado, muito deprimido, né? E foi quando meu pai, quando eu fiz 16 anos, ele me perguntou o que eu queria de aniversário. Eu falei que eu queria ser magro. E ele me levou até um médico, eu comecei a usar remédios para isso e eliminei 22 quilos. Um ano depois que eu parei de tomar essa medicação, eu engordei 30 quilos. Poxa, e dentro do programa, o que você mais gostou? Eu gostei do apoio do coach, porque eu não tinha uma rotina diária, ele me ajudou a implementar isso e também ele me ajudou a fixar os novos hábitos que me mantêm magro até hoje. Muito bom. Agora é a sua hora. Você sempre faz tudo para todos. Para o seu marido, para sua esposa, seus filhos, seu patrão ou as suas clientes. Mas agora é para você se sentir bem, para você poder vestir o que você quer, ir para a praia e se sentir bem com o corpo, nunca mais ouvir do seu parceiro que está gordo, nunca mais ouvir pessoas falando que você está assim porque come demais, sendo que a gente sabe que em muitos casos isso é mentira. Chegou a hora de você recuperar o seu bem-estar e autoestima. E lembra, quando você está bem, todo mundo em volta fica bem e todos ganham.